Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha falar através dessa breve mensagem, nessa madrugada, em mais uma breve reflexão que encontra-se num versículo que está justamente em Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, quero ler com vocês o verso 6, que diz assim: Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-lo a quem eu quiser, disse o diabo. Glória a Deus, irmãos. Aqui era a tentação de Jesus só logo depois dele levar ao alto do templo, a um lugar alto, a palavra vai dizer. E o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, conforme o próprio Evangelho de Mateus vai nos dizer, Mateus capítulo 4, versículo 1. Sabe o que é interessante? Sabe o que eu aprendo sobre isso? O diabo, em muitos momentos, não tentou o Senhor Jesus com algo que em tudo era uma inverdade ou uma mentira. Muitas vezes o diabo vai usar disso, de uma meia-verdade ou de sofismas, ou até mesmo de crendices e de coisas que para vir nos atingir. E aqui nós aprendemos sobre essa parte da fala, quando ele apela para o Senhor Jesus justamente sobre riquezas e sobre autoridade. Agora, é bem verdade que o Senhor Jesus tem autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas. E não tenha dúvida, meu irmão, o Senhor pode fazer o que Ele quiser. Mas o Senhor Jesus não negou isso, sabia? Não negou. E eu aprendo algumas coisas com esse versículo. Ele fala: eu lhe darei a autoridade deste reinos e eu lhe darei a glória deste reino e a autoridade sobre deles. Primeiro, eu aprendo duas coisas sobre essa parte: que tudo que o diabo nos oferece é algo temporário. Nesse mundo, todas as coisas passarão. Nesse mundo, tudo é efêmero. Então, tudo que o diabo nos oferece é algo inferior, é algo passageiro. O Senhor Jesus disse em Mateus 24:35: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. E é bem verdade que também nós aprendemos que Ele pode sim oferecer as coisas. Agora, irmão Alisson, como que Ele pode oferecer o mundo? Bom, o Senhor Jesus diz que em João capítulo 16, falando aos discípulos que estava prestes a ser julgado o governante desse mundo. E nós vemos, por exemplo, no livro de Salmos 115, versículo 16, eu vou ler para vocês, falando: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Então, como que Ele governa? Através justamente da legalidade, chamada pecado. O homem entregou o governo do mundo a Satanás, através da quebra de princípios com Deus. E por isso ele pode sim governar o mundo, e por isso ele pode sim conferir algum certo tipo de autoridade aos seus servos, irmãos. Nunca sobreporá a de Deus, logicamente não, mas ele pode. Ele pode sim fazer dessa forma, mas tudo que ele oferece é efêmero, tudo que ele oferece é passageiro. Ele fala: posso dá-los a quem eu quiser. Então, é justamente por isso que nós devemos aprender. Por quê? Porque os filhos de Deus andam num patamar mais elevado. Aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que são aprovados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, eles não estão sobre as leis desse mundo, ou sobre, quando eu falo as leis desse mundo, irmãos, não quer dizer que nós devemos infringir e que somos rebeldes fora da lei. Não é isso, não. Nós estaremos prontos para cumpri-la, até porque se nós não estivermos dispostos a isso, o Senhor jamais dará autoridade a um filho dele, nem será aprovado nesse deserto quem não estiver disposto a lutar contra o seu próprio pecado, justamente porque esse aqui se vale disso. Mas a palavra fala bem claro que Deus tinha confiado a terra aos homens, e ele diz isso claramente ao Senhor Jesus. Então ele pode dar as coisas, ele pode conferir a autoridade, ele pode dar um certo tipo de glória, mas tudo que ele dá é temporário. A nossa fé sempre vai apontar para o futuro. E para terminar, aqui fala justamente: disse o diabo. Então nós sabemos que o diabo conversa, nós sabemos que o diabo ainda sopra. Agora, qual é a voz
que nós vamos ouvir sobre qual governo nós queremos estar. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar hoje, porque se a fé aponta para o futuro e nós temos tudo mesmo, tudo quanto provisão para nos tornarmos, para nos convertermos à filiação de Deus, a receber Jesus Cristo como nosso Senhor, não precisamos aceitar mais migalhas que jazem nesse mundo, que jaz no maligno. E por isso eu quero deixar um versículo com vocês que está justamente em Tiago 4:7. Submetam-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, que são filhos, Pai, ou aqueles que estão passando pelo processo de filiação, a qual o Senhor está aí, ó Deus, submetendo a provas. Eu quero Te pedir, fortaleça-os, Senhor, no deserto deles, para que eles não venham justamente a sucumbir às tentações desse aqui. Que toda voz do inferno seja cessada, que toda oferta seja desmascarada, que toda tentação seja negada. É o que nós Te pedimos, Pai. Pedimos ao Senhor que nos leve ao lugar de aprovação no nosso deserto. É o que nós queremos ser filhos amados do nosso Pai, que não se submete, que não se contamina com as iguarias desse mundo, mas sim que renuncia a prazeres inferiores para desfrutar de prazeres superiores em uma vida eterna. É o que nós oramos em nome de Jesus. Feche o ouvido, irmão, tapa o ouvido e tapa os olhos para os manjares do mundo, e tudo lhe irá bem. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.